Bora lá, galerinha, o iceberg de fenômenos da internet do canal do Zodíaco, gente. Mais um vídeo de eu trazendo aqui pra vocês. Um vídeo bastante interessante que apareceu aqui pra mim. Vocês sabem que eu adoro essas paradas de internet, né? De internet antiga, principalmente. E trocar uma ideia aí sobre tudo que permeia essa rede que une todos nós aqui, né, cara? Que faz a gente estar junto aqui nessa manhã. Se você estiver vendo no horário que esse vídeo saiu, tá bom? É um vídeo bastante interessante do Zodíaco, a gente sabe que os vídeos do Zodíaco são sempre muito bons, então eu tô bastante empolgado pra assistir ele aqui com vocês, acho que vai ser bastante divertido, tá bom? Se puder, deixa o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição, passe lá, deixa o like, se inscreva, e se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, link do nosso servidor Discord e do meu canal 2 tá aí na descrição também, entre lá, tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? E, enfim, gente, vambora pra mais esse vídeo aí, sem mais delongas, que acho que vai ser bem da hora, tô bastante empolgado, tá bom? Bora! Opa, agora sim. Damn. Ok. Let's go. Mais 40 minutinhos de conteúdo pra vocês, rapaziada. De conteúdinho. Sempre fica estranho, né? Uma das coisas que sempre me impressionou bastante no mundo da internet é o modo como certas coisas simplesmente surgem na rede, viralizam, criam tendências e depois simplesmente desaparecem. É o que muitos Desaparece, isso é chamam muito de louco, né? fenômenos da internet, sejam memes, O vídeos viral. virais ou simplesmente culturas que Nossa surgem no senhora. ambiente digital. Harlem E uma coisa é Shake. certa, esses fenômenos marcam gerações, desde o começo da internet. É o que nós vamos fazer hoje. Vamos mergulhar um pouco no iceberg dos fenômenos da internet. Vambora, hein, cara. Tô animado. E Ok. antes de começarmos, Deixa eu ver se já tá se no inscreve aqui no canal, alto. ativa o sino das Tá tudo notificações, certo aí. deixa Tá seu tudo like azul. e também deixa o hype para dar uma moral legal aqui pro canal. Eu agradeço muito o seu acesso. Eu sou o Zod, seu apresentador, e sejam todos muito bem-vindos a A Zodíaco. Zodíaco. Damn! Ah, vambora. Uou! Pô, caraca, cadê meu celular, cara? Pô, eu podia deixar ele carregando enquanto eu gravo. Ah, Vou esperar enquanto tá na abertura, rapaziada. Vou deixar carregando enquanto tá aqui, enquanto eu tô gravando. Bora! Eu falei pra vocês, cara, legal ele ter reutilizado essa intro. Gostei, achei muito irada essa intro que ele fez. Ele me lembra muito Dark, mano, a série Dark, a abertura, quem lembra? Ok, vambora. Camada 1. Backrooms. Pô, eu curto os backgrounds. E falando de fenômenos da internet, não tem como não falar Vou desse deixar ele falar primeiro, como a gente faz aqui nos icebergs, né? Eu vou deixar ele falar primeiro, depois quando ele terminar o tópico, que está em eu alta desde comento que pra vocês, surgiu. se eu aguentar. Ainda Sabe que eu mais com o adoro lançamento falar. do filme esse ano, que eu tô muito ansioso pra assistir. Eu Verdade! creio que a maioria de Nossa. vocês que acompanham esses conteúdos já sabem do que se trata as backrooms e como elas surgiram. Porém, em prol do iceberg, vamos Pô, eu quero muito repassar assistir elas esse filme, mano. brevemente. As backrooms, como todos sabem, são um fenômeno de terror surgido na internet em 2019, em um tópico do 4chan. O conceito descreve um espaço extradimensional gigantesco, composto por um labirinto aparentemente infinito de salas vazias, semelhantes a escritórios antigos. Esse lugar é marcado por paredes amarelas monocromáticas, pelo carpete úmido e com cheiro de mofo, e o zumbido constante de lâmpadas fluorescentes, criando essa atmosfera Muito perturbadora interessante, e né, bem cara? claustrofóbica. Segundo a narrativa original, uma pessoa pode acabar nas backrooms depois de no-clipar para fora da realidade, No-clipar. o que é um termo emprestado dos videogames, É. que significa atravessar involuntariamente os limites do Lembra, acho que todo mundo tá na cabeça aí no GTA, né? Quando você cai pra fora do mapa, mundo. né? No contexto da história, isso significaria que a Isso aí pessoa da realidade, atravessaria né? a realidade normal, às vezes chamada de front rooms, e cairia nas Front backrooms. rooms. Lá,
a pessoa ficaria presa em um ambiente aparentemente... Caraca, que interessante, né? Se parar pra pensar, então, o próprio mundo normal, ele é uma... Isso é um conceito interessante, tipo assim, que o nosso mundo, o mundo que a gente vive, a front room, ele é uma back room também, tipo assim, ele é uma sala, só que ele é a sala zero, basicamente, tá ligado? Isso é um conceito interessante, né? interminável, formado por milhões de salas segmentadas aleatoriamente. Então, o que eu sempre onde gostei não de há pensar das backrooms, que elas são tipo como se fosse um armazém dos prompts do mundo real, sabe? Tipo assim, tudo que existe no mundo real, você tem uma backroom que usa aquilo ali pra formar ambientes infinitos daqueles objetos, sabe? Então, tipo assim, você tem escritórios, você tem backrooms infinitas de escritórios, com paredes, com cadeiras de escritório, sabe? Como se fosse um armazém das coisas materiais que existem, sabe? saída visível e onde algo pode estar vagando pelos corredores. Depois da postagem original, o conceito... Tem uma coisa, cara, sinceramente, assim, eu nunca fui muito fã das criaturas das backrooms, eu sempre achei... Ah, sei lá, eu acho que o conceito das backrooms é muito mais legal como esse espaço vazio e tal. Não que eu acho que pro jogo de terror você tem que ter as criaturas, óbvio, né? Mas eu acho que geralmente você, principalmente aquele bicho magrelo lá, não sei, né, mano? Tinha um que eu joguei que tinha um cachorro, um cara humano lá também. rapidamente Sei lá, não se vejo espalhou muito. pela internet. Vários usuários começaram a escrever histórias, criar mapas e expandir a ideia com novos elementos. Assim, surgiram os chamados níveis das backrooms, que são diferentes camadas desse labirinto infinito. O nível inicial foi conhecido como Level 0, Ah, caracterizado o level 0 é esse, tá? Então o nosso. Então o nosso mundo é o nível -1, né, pelas salas cara? amarelas clássicas, enquanto os outros níveis foram imaginados com estruturas industriais, túneis de serviço e ambientes ainda mais hostis. Também passaram a Cada aparecer um vai ficando mais também, vai perdendo um pouco do conceito. Eu acho que além dos escritórios, os únicos, assim, que realmente são muito incríveis, assim, que realmente passam a mesma vibe, na minha opinião, é o das piscinas, né, o Pools, que é realmente muito legal. E da garagem, eu acho, sempre gostei, achei o conceito da garagem muito legal. Agora outros aí, cara, aí já começa... relatos de Eu já entidades joguei um jogo de Backrooms uma vez que tinha até nível no esgoto, assim, umas paradas assim que eu entendo, mas sei lá, já vai fugindo muito, já não parece tanto. criaturas estranhas que habitavam certas partes desse lugar e etc. A comunidade de fãs cresceu rapidamente no Reddit, no TikTok e também no YouTube, onde surgiram vários vídeos, histórias e teorias sobre o que seriam realmente as backrooms e se elas existiriam na vida real. A Muito popularidade legal. aumentou ainda Ó, mais em tipo, esse bicho, 2022, sei lá, cara, eu quando acho caído esse o bicho aí, Kenny cara. Parsons começou a publicar uma série de Kenny curtas-metragens Pixels, né? realistas sobre esse tema. Os vídeos viralizaram e ajudaram a levar o conceito para o grande público, o que foi o estopim para lançar o Se filme você esse tiver ano. curiosidade, eu tenho react aqui no canal desse. Pelo menos do primeiro episódio do Kenny Pixels do Backrooms. Um vídeo muito antigo do Pombo Atômico, mas se você quiser ver aí, é só pesquisar no canal que você vai achar, mano. Durante muito tempo, a origem da imagem que inspirou a história Ah, foi sim, a desconhecida. original, Em né? 2024, Engraçado que ela não é tão amarela, né? Olhando agora, né? Interessante isso. Opa, apertei o os botão errado. usuários descobriram que a foto havia sido tirada durante a reforma de uma antiga loja de imóveis na cidade de Oshkosh, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. A imagem mostrava um andar com divisórias internas, paredes amarelas e a iluminação fluorescente, criando acidentalmente aquela atmosfera É estranha. porque não era um escritório, né, cara? Era uma pista de kart, de carrinho, de sei lá, né, cara? Não faz sentido, né? Mas imagina se fosse um escritório mesmo, você trabalhar, tipo, numa mesa aqui, tá ligado? Ou aqui. Isso é uma parada que eu sempre achei terrível, né, cara? De trabalhar, das vezes que eu trabalhei em empresas e tal, cara. Eu sempre valorizei, acho que uma coisa que vocês têm que pensar, cara, quando vão arranjar um emprego, eu sei que não é fácil, ninguém tem, aqui no Brasil a gente não tem muito como escolher, né, trabalhar onde dá, mas se você tiver a oportunidade de escolher onde você trabalha, mano, sempre escolha um lugar que dê pra você ver o sol, sabia? É uma parada, parece meio besta, mas você ficar enfurnado num lugar que você não sabe se tá de dia, de noite, se tá chovendo, se não tá, isso faz muito mal pra tua mente, cara. Que viria a inspirar toda a lenda. Ok, cara, mas assim, Liminal. eu adoro o conceito de backgrounds e Liminal Spaces também já vai entrar na mesma aí, né, cara? Eu adoro esse conceito, acho incrível, acho um dos melhores já criados na internet, sinceramente. Enfim, tô ansioso pro filme. Ou Spaces. E ainda falando das backrooms, não tem como separar ela dos famosos espaços liminares. Nos fenômenos e estéticas da internet, os espaços liminares são esses ambientes vazios e abandonados, que evocam uma sensação de mistério, estranheza e de isolação, muitas vezes com um aspecto quase surreal.
Em geral, eles se tratam de localizações de transição, ligados ao conceito de liminaridade, a ideia de que algo existe entre dois estados ou momentos. Corredores, escadas, estradas, hotéis... Basicamente, muitas vezes é lugares que você passa e não presta atenção, tá ligado? Tipo assim, quando você estaciona seu carro num supermercado, você não fica prestando atenção no shopping, entendeu? Você não presta atenção no estacionamento. Agora, imagina se você tivesse parado nele, ou fechado nele de alguma forma, tipo assim, sem nada ali, né? Eu acho que esse é o conceito do espaço liminar, né? Aquele lugar que você nunca repara como ele é de fato, né? Você só repararia se você ficasse nele sem nada, assim, e sendo obrigado a ficar nele. Porque se você pudesse, você sairia dele também, né, no final. Mas também entra muito naquela questão de nostalgia e tal também, Ou né? salas de espera são bons exemplos, pois são lugares projetados para a passagem e para o movimento das pessoas, É feito pra você mas que ficar, quando eles né? aparecem completamente vazios, passam a transmitir uma atmosfera bem inquietante. Um elemento central dessa estética é Porque a esse ausência lugar deveria estar cheio, né? Esse é o ponto. Você olha essa imagem e seu cérebro fica projetando que, pô, em algum momento vai aparecer um carro estacionado aqui, pô, tá de ligado? coisas vivas, especialmente de pessoas. A imagem transmite a impressão de que o observador está completamente sozinho naquele ambiente. Além disso, muitos lugares parecem Nostalgia, né? existir em um estado intermediário entre o uso e o abandono, como se estivessem suspensos entre o passado e o presente. Essa característica reforça a ideia Putz, de isso é transição, interessante também, como se o cara. espaço estivesse mudando de identidade ou aguardando algo que Porque nunca sabe a chega. vibe que passa, cara? Passa de um lugar que já não existe mais também. Por exemplo, essa imagem aqui que tá, pô, botando uma nostalgia aí. E muitas vezes rola esse negócio também de nostalgia de coisas que você não viveu, né, cara? Assim, eu tive aula de informática quando era criança, acho que a maioria que teve também, né, cara? Mas. Muitas vezes você vê aqueles cenários de, sei lá, mano, de uma Disney, de algum lugar assim que, pô, certamente eu não fui quando eu era criança, mas você sente nostalgia do lugar por motivos que sei lá o que, né, cara? Mas, tipo assim, eu tô dizendo que, por exemplo, certamente no colégio onde eu estudei quando eu era criança, eles não usam mais, eu imagino, cara, que eles não usam mais computadores de tubo, né, cara? Mas na época que eu estudei, se eu não me engano, ainda eram, cara, alguns computadores de tubo lá, cara. Eu lembro de tela plana, mas se eu não me engano, quando eu era bem criança, ainda era de tubo, cara. E esse lugar já não existe mais, os computadores, aqueles lugares. Por isso que a gente olha com nostalgia num espaço que a gente que ficou preso no tempo, né? Essa estética ganhou muita Ou, por popularidade. exemplo, você vê uma imagem daquela empresa famosa lá que fechou lá, que vendia filmes alugados. Vendia não, né? Que fornecia filmes alugados lá, cara. A Blockbuster. Tipo assim, eu nunca entrei numa Blockbuster, mas eu vejo a imagem dela, me bate uma sensação daquilo, por um passado que eu não vivi, mas que eu sinto nostalgia, sabe? É estranho, né? Especialmente por causa das backrooms, como eu disse anteriormente. A partir daí, várias fotografias de ambientes vazios e estranhamente familiares começaram a circular amplamente em plataformas como o Reddit, o TikTok, o Twitter e etc., consolidando os espaços liminares como um fenômeno cultural da internet atual. Muito interessante, cara, adoro também. Cicada 3301. Ok. A Cicada 3301, como todo mundo já sabe, é o nome de uma organização enigmática que, em diversas ocasiões, publicou na internet uma série de quebra-cabeças extremamente complexos, possivelmente com o objetivo de recrutar especialistas em criptografia e segurança digital. O primeiro desafio deles surgiu em 5 de janeiro de 2012 no 4chan e rapidamente chamou a atenção de comunidades online dedicadas a enigmas e programação. O desafio se Eu estendeu trouxe um vídeo um tempo atrás sobre Cicada, mas confesso pra vocês que não gostei muito do vídeo que eu trouxe, tá exclusivo pra membros até, porque era um vídeo, além de ser de aula, eu não vejo problema em ver vídeos que é um narrador IA, já trouxe vários, mas era um vídeo muito confuso, cara, muito confuso mesmo. Eu não entendi nada do que o cara tava falando, então eu tenho que trazer ainda. Eu gostaria de trazer os vídeos do Selbit, eu lembro de ter assistido na época que saiu esse vídeo do Selbit, mas se vocês curtirem, quem sabe eu trago como um bônus aí no fim de semana ou algo assim, né, na quarta-feira, por exemplo, quando eu faço lives. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Cerca de um mês e consistia em uma sequência de pistas que precisavam ser resolvidas em ordem, cada uma levando à próxima etapa do enigma. Um ano depois, em 5 de janeiro de 2013, uma nova rodada de quebra-cabeças apareceu, novamente iniciando uma busca coletiva entre os usuários. Em 2014, outra pista foi publicada, dessa vez por meio do Twitter, confirmando a continuação do projeto.
Após um período de silêncio em 2015, um novo desafio voltou a surgir em 5 de janeiro de 2016, e em todas essas ocasiões, a organização afirmava estar procurando indivíduos altamente inteligentes, capazes de resolver problemas complexos e seguir uma cadeia de enigmas cuidadosamente construída. Devido à complexidade e ao caráter quase conspiratório desses desafios, a Cicada 3301 ficou conhecida como o enigma mais elaborado e misterioso da era da internet. O jornal Washington Post chegou a listar o caso entre os maiores mistérios não resolvidos da internet. Ao longo dos anos, surgiram inúmeras teorias sobre quem estaria por trás dessa organização e qual seria o seu verdadeiro objetivo. Alguns acreditam que os quebra-cabeças foram criados como uma ferramenta de recrutamento para agências de inteligência, como a NSA ou a CIA, que poderiam estar buscando especialistas. O que eu me lembro, cara, é que, tipo assim, que quem resolveu isso era convocado para empresas, tipo assim, de cibersegurança, paradas assim, né? Parecido com o Mr. Robot, que a gente assistiu o primeiro episódio em live, né? É uma parada nesse naipe mais, né? Segurança cibernética. Outros sugerem que a Cicada poderia ser um grupo privado de criptógrafos ou até uma organização secreta eu acho que interessada possivelmente em promover a privacidade digital. Exatamente, e o eu acho que é anonimato mais na isso internet. mesmo. Também houve quem defendesse que tudo isso não passava de um jogo de realidade alternativa, criado apenas para entretenimento. No entanto, essa longe demais para ser ARG, né, cara? hipótese perdeu bastante força com o tempo, principalmente porque nenhuma empresa ou indivíduo jamais assumiu a autoria desse projeto ou tentou lucrar com ele. O que faria sentido, né? Porque, tipo assim, foi uma parada que fez muito sucesso. Se fosse alguém por trás, simplesmente com um ARG, já teria aparecido aí pra tomar crédito da Quase parada, nenhum né? dos participantes que supostamente chegaram às etapas finais dos desafios revelaram publicamente o que aconteceu depois. O propósito da organização permanece incerto até hoje. Todos sabem que eles afirmavam procurar as pessoas mais inteligentes e habilidosas, mas ninguém nunca explicou claramente o motivo desse recrutamento. Além disso, alguns interpretam o projeto como uma parte de uma sociedade secreta dedicada a desenvolver novas formas de criptografia e proteger a privacidade digital. Outros chegaram até a especular que poderia se tratar de um culto, de um coletivo de hackers ou até de um grupo ligado a projetos de criptomoedas. Mas uma coisa é certa, durante esse período, a Cicada foi um dos fenômenos mais estranhos da história da internet. Outra coisa que eu tô ligado é que os enigmas, que ainda existem enigmas da Cicada que nunca foram desvendados. Tem um lá que é envolvendo uma espécie de livro com códigos e tals, que você teria que tentar desvendar ele de alguma forma, mas ninguém nunca conseguiu até hoje, mano. Creepypastas. Ok. Creepypastas são lendas de terror que se espalharam pela internet por meio de fóruns, de redes sociais e sites especializados. Com o tempo, esse termo passou a ser usado de forma mais ampla para designar praticamente qualquer história assustadora publicada online. Normalmente são narrativas curtas, criadas por usuários, escritas com a intenção de provocar medo ou inquietação no leitor. Os temas abordados variam bastante. Algumas creepypastas falam sobre fantasmas, criaturas desconhecidas ou rituais para invocar entidades paranormais. Pior que eu tinha medo, cara. Outras... Vocês sabem, eu já falei pra vocês que eu tinha medo de creepypastas quando era criança. Principalmente de Pokémon, cara, que mais me pegava. Eu morria de medo das creepypastas de Pokémon, mas... Só de olhar essa imagem já me lembro do Ambu, né, cara? Olá, minhas crianças, como tem passado? Tem dormido bem à noite? Exploram a ideia de mídias amaldiçoadas. Pô, se tirar isso daí do contexto, é meio bizarro, né, Ambu? Como programas de televisão, fitas de vídeo ou videogames supostamente assombrados. Essas histórias podem aparecer como relatos curtos, às vezes com apenas alguns parágrafos, mas também podem se transformar em uma série de longas com vários capítulos ou até projetos multimídia. Entre as creepypastas mais conhecidas da internet estão as lendárias Ben Drowned, tem o Jeff the Killer, o Ted the Caver e o Son... Mas o Ben Drowned ainda prometi que vou trazer um dia, mano. Ainda vou trazer a creepypasta completa, um vídeo de 4 horas do Pombo Atômico, mano. Esperem que um dia esse vídeo verá a luz do dia. Que é o Slenderman, que se tornou um dos maiores ícones do terror da internet. As origens exatas desse gênero são bem difíceis de determinar, porque muitas das histórias foram publicadas anonimamente e reproduzidas em vários sites. Alguns pesquisadores apontam que esse estilo começou a ganhar forma nos anos 90, quando correntes de e-mail com histórias assustadoras passaram a circular em fóruns da internet e grupos da Usenet. Um dos primeiros exemplos que é frequentemente citado é o Ted the Caver. Ted the Caver, isso mesmo. A Natália Greco tem um vídeo sobre isso, né, que eu não sei se eu vi,
Não me lembro, sinceramente, mas é o que dizem ser a primeira creepypasta da internet. Acho difícil, né, cara? Acho que é a primeira registrada, pelo menos aí, que sobrou registros até hoje, sabe? Publicado em 2001 na antiga plataforma Angel Fire, que narrava em primeira pessoa a exploração de uma caverna cada vez mais perturbadora. E é interessante que a imagem do Ted the Caver que eles usam é de uma parada real, né, cara? Que o cara ficou preso na caverna lá e tal, né? Com o tempo, Inclusive, eu já até reagi a esse caso do cara preso na caverna aqui no a canal. autoria também se tornou mais relevante. Se antes muitas histórias eram anônimas, hoje vários autores publicam suas creepypastas com nome próprio e buscam reconhecimento dentro da comunidade. Devido à sua importância cultural na internet, várias dessas histórias passaram a ser arquivadas como parte da cultura digital contemporânea. Para muitos pesquisadores, as creepypastas representam a forma moderna das antigas lendas urbanas, adaptadas à era digital e espalhadas por meio das redes e comunidades da internet. Ah, é muito legal, assim, né, cara? E elas vivem até hoje, querendo ou não, aí nos Analog Horrors, dos ARGs, né, cara? No final são uma espécie de creepypastas ainda, né? Mas, enfim, foram tempos legais, né? E outra curiosidade que eu não sei se eu comentei, é que eu também tive uma página aí, já falei, né, cara, em vários vídeos aqui, que eu tinha uma página no Facebook sobre creepypastas junto com um amigo meu uma vez, Harlem Shake. quando eu era criança. O Harlem Do The Shake Harlem foi um dos Shake. maiores memes da internet, consistindo em vídeos curtos nos quais vários grupos de pessoas dançavam de forma caótica ao som da música Harlem Shake do produtor Bauer. O fenômeno viralizou no início de 2013, quando Nossa, milhares 2013, de vídeos cara, começaram a ser estou ficando velho, né, cara? Mas assim, eu era muito criança, tinha 11 anos, né, cara? publicados diariamente no YouTube, transformando a tendência em um fenômeno global em questão de semanas. Os vídeos seguiam uma estrutura simples e quase idêntica. Meu Nos primeiros Deus. 15 segundos, uma única pessoa dançava sozinha, enquanto os outros ao redor agiam normalmente, como se não percebessem. Quando a música, entre aspas, explodia com a entrada do grave, a cena mudava e todos começavam a dançar de forma caraca! descontrolada, muitas vezes usando fantasias Que tem um absurdas mamute ali, e segurando cara. os objetos aleatórios. E, particularmente, é muito nostálgico pra mim lembrar do Meu Harlem Deus do céu. Shake. É um pouco vergonha alheia, cara. Não vou dizer um pouco não, acho que é bastante vergonha O formato alheia que na Harlem definiu o Shake, meme né, cara? surgiu em 30 É de janeiro de muito 2013 mesmo, né, cara? Aquelas paradas do 2013, início da internet, né, cara? quando o criador Da George internet não, né? Não da internet, mas tipo assim, o início do YouTube, por assim dizer, sabe? Primeiras trends da internet, né? Miller, conhecido pelo seu personagem Pink Guy, publicou um vídeo em seu canal. Pouco depois, outros usuários começaram a replicar o formato, incluindo um grupo de adolescentes australianos, o que acelerou ainda mais a viralização. O sucesso do Harlem Shake foi impulsionado por alguns fatores claros. Primeiramente, a curta duração dos vídeos e a simplicidade de produção, e também a liberdade criativa. Qualquer pessoa podia participar sem precisar de uma edição complexa ou equipamento sofisticado. Bastava uma câmera parada e um corte brusco no momento certo. Essa facilidade criou um efeito em cadeia, permitindo que milhões de pessoas ao redor do mundo produzissem as suas próprias versões. O impacto do Harlem Shake foi além do entretenimento. Seu sucesso levou a revista musical Billboard a reformular a forma como ela calculava sua principal parada, o Billboard Hot 100, passando a incluir visualizações do YouTube como um dos critérios. Essa mudança refletiu um novo cenário doido, em que né? a internet, e não apenas rádios É, ou como eu vendas, falei, né, passou cara? a definir o sucesso musical. Como resultado direto dessa É bizarro, né, cara? Eu tava até. Agora começou a pipocar na internet umas playlists 2016, né, cara? E tudo mais aí de comemoração de 10 anos, por assim dizer, né? E é muito interessante você ver como na última década, isso é uma coisa que a gente vai percebendo agora, que na década de 2010, o que ficou muito marcante na música foram as músicas eletrônicas, né? Essas músicas pop bem eletrônicas, por assim dizer, né, cara? Pô, é muito interessante, né, cara? Eu não gosto muito, assim, desse tipo de música, sendo sincero. Mas, enfim, você escutar, inegavelmente você vai lembrar que você tá nos anos 2010, né? dança, a música do Bauer estreou em primeiro lugar na parada, algo que dificilmente teria acontecido sem o impacto do meme. No ranking anual daquele ano, a faixa ainda se destacou entre as mais populares, consolidando Harlem Shake como um dos maiores exemplos de como a cultura da internet pode influenciar diretamente a indústria musical. É, mas é interessantíssimo, né, você ver dessa forma. Numa Numa Dance. Tá, isso eu não conheço. O que é isso? Numa Dance? O Numa Numa Dance é um dos primeiros grandes memes virais da internet.
baseado em um vídeo do vlogger americano Gary Quem lembra do vídeo do canal Nostalgia, Nostalgia me inspira, né, cara? Ou também tinha Nostalgia Virais, né, cara? Isso sim é você ser velho, cara. Brosma, no qual ele aparece dublando e dançando de forma animada a música Dragon's Tear Dintei, do grupo moldavo Ozone, lançada em 2003. O vídeo, com o nome de Numa Numa Dance, foi publicado em 6 de dezembro de 2004 no site Newgrounds e rapidamente se espalhou pela internet. Com o crescimento da popularidade, o vídeo foi replicado em centenas de sites e acumulou milhões de visualizações em uma época em que o conceito de viral ainda estava se consolidando. Em 2006, estimativas apontavam que o vídeo já havia ultrapassado 700 milhões de visualizações, tornando-se um dos conteúdos mais assistidos da internet naquele período. A repercussão do vídeo foi tão grande que levou Gary Brosman a aparecer em diversos programas da grande audiência, como o Good Morning America e o The Tonight Show, além de rankings do VH1 e do Channel 4, que o colocaram entre os maiores fenômenos virais da época. Apesar do sucesso, ele demonstrou desconforto com a fama repentina, sendo descrito pelo The New York Times, com todo respeito aí ao cara, mas parece um feijão humano, né, cara? Como uma celebridade da web relutante. Ele chegou a cancelar aparições públicas e afastou-se temporariamente da exposição. Ainda assim, um tempo depois, ele retornou com um vídeo novo mais produzido, conhecido como Numa Numa 2, marcando também o início de um concurso que incentivava outras pessoas a criarem suas próprias versões do meme, com premiações em dinheiro. O impacto cultural do Numa Numa Dance foi muito significativo. Ele ajudou a consolidar um modelo de vídeo viral, baseado em estilos caseiros, espontâneos e facilmente replicáveis, algo que se tornaria padrão anos depois no YouTube. Além disso, abriu caminho para a ideia de que qualquer pessoa com recursos mínimos poderia alcançar fama global na internet. Ok, vai. Nyan Cat. Cara, isso é curioso, porque o Nyan Cat, ele era realmente... Era só um gif mesmo, né? Qual que é a história do Nyan Cat, cara? Um dos memes mais icônicos da internet, surgido em 2011 a partir de um vídeo simples que, rapidamente, se transformou em um fenômeno global. O conteúdo mostrava um gato em pixel art com corpo de donut voando pelo espaço enquanto deixava um rastro de arco-íris, como todo mundo sabe, e acompanhado pela música japonesa Nayam Nayam. A música original foi criada por Chris Torres, conhecido como PR Guitarman. Não tô lembrando de cabeça dessa música, sinceramente. Em 2 de abril de então, 2011. Se eu escutar, eu vou ouvir, né? Inicialmente, ele publicou um desenho no site Low Comics, apenas como uma ideia divertida. Provavelmente, se eu escutar, eu vou ouvir. Sem grandes pretensões. Poucos dias depois, outro usuário combinou essa animação com uma música criada pelo artista japonês Momo Momo, originalmente publicada na plataforma Nico Nico Douga. Essa junção foi enviada ao YouTube em 5 de abril de 2011 e foi aí que tudo começou. O sucesso foi praticamente imediato, o vídeo viralizou de uma forma massiva, tornando-se um dos mais assistidos daquele ano. A repetição infinita da animação, combinada com a música extremamente cativante e quase hipnótica, fez com que o conteúdo se espalhasse rapidamente por todos os fóruns, redes sociais e sites estilo Reddit. O impacto foi tão grande que em determinado momento o próprio YouTube fez uma... Caraca, que irado, né, cara? E assim, marca pra mim, não sei se pra vocês também, que é uma época que a internet era muito mais simples. Tipo assim, é literalmente só um gif de um gato com um arco-íris saindo da bunda, né, cara? Com todo respeito ao Nyan Cat. Mas tipo assim, você vê hoje em dia os caras fazendo zilhões de pixel arts todo dia e postando na internet, né, cara? E nenhuma vai fazer o sucesso que o Nyan Cat fez, né, cara? Por quê? Porque na época não era, sei lá, cara, sabe, é um produto de sua época, né? Isso é muito louco, cara. A barra de progresso do vídeo foi temporariamente substituída por uma versão temática do Nyan Cat. Esse tipo de reconhecimento mostra o nível de relevância que o meme alcançou dentro da cultura digital. YouTube em junho de 2011, o vídeo original chegou a ser removido após uma reivindicação de direitos autorais, supostamente feita pelo próprio criador da animação. No entanto, logo foi esclarecido que a denúncia não partiu do Chris Torres e o vídeo acabou sendo restaurado na plataforma. Mesmo anos depois, o Nyan Cat continua sendo lembrado e referenciado, aparecendo em jogos, produtos e releituras modernas. O seu legado mostra como uma ideia extremamente simples pode atravessar... Ele tá voltando na minha mente. Eu não sei se eu tô certo, eu não vou gesticular a música que está na minha cabeça, porque vai ser muito ridículo, mas eu tô lembrando de uma música. O mundo e se tornar parte permanente da cultura da internet. Então, eu acho que eu tô lembrando qual música que é, mano. Bottle Flip Challenge. Nossa.
O Bottle Flip Challenge foi uma das tendências mais marcantes da internet em 2016. Caraca, 2016, cara. Tipo assim, isso é muito doido, cara. Pensar que 2016 faz 10 anos, cara. Eu me lembro, Não, mas será que isso aí foi em 2016, cara? Porque eu lembro disso daí tá popular. Eu lembro de fazer esse tipo de coisa. Então, bem que pode ser, cara. Porque 2016 eu tava em que ano do colégio, cara? Sei lá. Como todos sabem, é bem simples. Jogar uma garrafa plástica parcialmente cheia no ar e fazê-la girar, tentando aterrissar perfeitamente. Tava na oitava série? Em pé. Essa febre começou quando o adolescente Mike Senatori viralizou com um vídeo em um show de talentos escolar. O momento exato em que a garrafa cai perfeitamente em pé arrancou uma reação absurda do público, e isso foi o suficiente para explodir na internet. A partir daí, milhares de vídeos começaram a surgir no YouTube e em outras redes. O desafio rapidamente saiu da internet e invadiu o mundo real, principalmente nas escolas. E aqui entra o lado mais curioso. O barulho constante das tentativas e o impacto das garrafas batendo, com a repetição infinita, começaram a irritar vários professores e os pais. Em muitos lugares, o Bottle Flip Challenge foi simplesmente proibido em sala de aula. Além disso, o fenômeno foi tão grande que gerou até jogos mobile, como o Bottle Flip 2K16, que teve milhões de downloads rapidamente. Isso é loucura, cara. Que é isso aí, cara? No fim cara? das contas, tá o Bottle Flip representa a essência dos virais da internet. Algo extremamente simples, repetitivo, mas que por algum motivo prende a atenção do mundo inteiro. Assim, é uma coisa... Nossa, Deb, cara. Pô, tá puxando coisa do fundo do baú, cara. Tô falando com vergonha, porque isso é tudo coisa da época que eu tava no colégio, cara. Essas paradas eram famosas na época que eu tava no colégio, cara. Nossa... O Deb, ou Debbing, é um coisa gesto ridícula, simples, cara. mas que virou um dos maiores símbolos da cultura da internet. O movimento, como você vê aqui na imagem, consiste em inclinar a cabeça em direção ao braço dobrado, enquanto o outro braço se estende pro lado. Lembrando alguém... Pô, vai falar da sarrada também, né, cara? Da mesma época também, né, cara? Na época da sarrada, mano. Quem lembra disso? Por assim dizer. A partir de 2014, ele passou a ser considerado como sinal de vitória, zoeira ou puro deboche, como todo mundo. Tudo que eu lembro quando eu vejo o Deb é das comemorações do Pogba, lembra? Até na época da Copa de 18 ele ainda fazia. Lembra? Mas o que realmente transformou o Deb em um fenômeno foi a cena hip hop de Atlanta, nos Estados Unidos. Rappers como o Mingus, Skip da Flipa e outros artistas ajudaram a espalhar o movimento por meio de clipes e apresentações. A partir daí, o gesto saiu da música e invadiu a internet. O ponto de explosão mesmo veio quando o jogador da NFL, Ken Newton, começou a usar o Deb como comemoração em jogos em 2015. Isso levou o movimento direto para o mainstream. Esportes, TV, redes sociais, todo mundo começou a fazer. E como todo meme, ele ultrapassou qualquer limite lógico. E teve até uma controvérsia. Em países como a Arábia Saudita, o gesto chegou a ser proibido por associações com cultura de drogas, o que só mostra o nível de impacto cultural que ele alcançou. Que loucura. Hoje, ele já não é tão dominante quanto em 2016, mas virou um símbolo de uma era específica. Só fazer um Deb hoje em dia dá vergonha, né, cara? É, doideira, cara, assim, eu lembro que o pessoal tirava todo mundo foto juntos fazendo Deb, né, cara, coisa assim, aquelas fotos que ninguém quer lembrar, né, cara. Eu, graças a Deus, acho que não tenho nenhuma que eu me lembro, pelo menos, meu Deus do céu, Manequim Challenge. Manequim. Que era boa música, né? Foi uma tendência viral que Black Beatles, né, cara? Que a música é foda, cara. Baseada em uma ideia simples. Várias pessoas ficavam completamente imóveis como se fossem manequins, enquanto uma câmera se movia pelo ambiente, registrando a cena. Ao fundo, quase sempre tocava a música Black Beatles. O desafio ganhou bastante força nas redes sociais com a hashtag Manequim Challenge, se espalhando rapidamente por plataformas como o Twitter e o Instagram. A origem é atribuída a estudantes da Edward High School nos Estados Unidos, mas o que fez o meme explodir mesmo foi a adesão em massa, especialmente de celebridades, atletas e equipes esportivas. O diferencial desse meme... Eu escuto essa música até hoje, cara, falando pra vocês, estava na execução coletiva e criativa. Sim. Não era só, entre aspas, ficar parado. As pessoas congelavam em situações do cotidiano, discutindo, caindo, comendo, às vezes brigando, criando cenas quase cinematográficas. Quanto mais complexa e detalhada a cena, mais impressionante ficava o resultado.
Além disso, o Cara, Mannequin que coisa Challenge se ridícula, né? conecta com outros fenômenos virais da época. Eu lembro outra, tipo assim, que tudo isso se conecta com futebol, porque as comemorações da época muito tinham muito disso, né, cara, de pegar coisas virais da internet. Hoje em dia é raro, né, cara, você vê uma coisa viralizar na internet, os caras fazendo comemoração sobre. Não me lembro de cabeça, mas nessa época teve muito disso, né? Eu lembro das comemorações do Vardy, por exemplo, né, do Jamie Vardy lá da época do Leicester, né, que ganhou em 2016 a Premier League, inclusive, fazendo a comemoração do Mannequin Challenge, né? Mas todo mundo fez, né? Como o Harlem Shake, por conta da participação em grupo e da replicação em massa, só que ao invés do caos e movimento, aqui o impacto vinha da imobilidade. Tô vendo gente mexendo lá no fundo, hein? Pô, sempre tem um engraçadão pra estragar, né, mano? Ah, mas da hora, era. Assim, é aquele tipo de desafio. Acho que provavelmente vai colocar o Ice Bucket também, né, cara? Mas, tipo assim, era aqueles desafios que eram legais, vai. Era uma parada divertida. Uma época que a internet era mais leve também, né, cara? 2016, vai. Se bem que 2016 é a época das tretas também do YouTube, né? Enfim, mas os desafios eram legais, vai. Hoje você não vê esse tipo de coisa, mais difícil, né? Ice Bucket Peraí, Challenge. mas tava dando na cara, né, que ia ser, mano. O Ice Bucket Challenge também foi um dos maiores fenômenos Mas graças ao bom Deus não vivi nessa época, né, cara? Pra me sujeitar, assim, toda a campanha é linda, né, cara? Mas, pô, que deve ser doído isso daí, né, cara? Tá louco, virais mano. da internet. Mas diferente de muitos memes, ele realmente tinha um propósito. E o da Água Quente, o Zodíaco não vai fazer uma referência? Conscientizar as pessoas sobre a esclerose lateral amiotrófica e incentivar doações para as pesquisas. A dinâmica era bem simples e poderosa. A pessoa era filmada jogando um balde de água gelada sobre a própria cabeça e em seguida desafiava outras pessoas a fazer o mesmo em até 24 horas, ou então doar dinheiro para instituições ligadas a essa causa. O desafio explodiu em 2014. Sabe o que é, cara? As pessoas tinham campanhas mais, assim, integradas, né? Hoje em dia, cara, eu tenho certeza, mano. Hoje em dia as coisas são tão politizadas, cara, na internet, tão politizadas. Se tivesse um desafio desses hoje em dia, cara, a galera ia politizar. Ia falar, não, isso aqui é de esquerda ou isso aqui é de direita, cara. E alguém ia começar a falar mal de algum, sabe assim, as pessoas não são incapazes de se unir pra qualquer coisa hoje em dia. É bizarro, né? Eles também começaram a participar, incluindo o Mark Zuckerberg, além de outras celebridades, atletas e empresários. Isso criou um efeito dominó gigantesco nas redes sociais, especialmente no Facebook e no YouTube. A origem desse movimento vem de uma iniciativa mais pessoal. O desafio começou com Chris Kennedy, mas ganhou força real quando ele foi adotado por Pete Freitas, ex-jogador de beisebol diagnosticado com a esclerose lateral amiotrófica. Ele enxergou no desafio uma oportunidade de chamar a atenção global para a doença e acertou em cheio. E aqui está o ponto que muita gente ignora. Isso não foi só entretenimento, funcionou de verdade. As doações arrecadadas ajudaram os cientistas a avançar. Que bom, cara, porque, tipo assim, isso é uma parada que muitas vezes acaba se perdendo, né? Muitas vezes o caráter inicial da parada. Eu acho que na época eu não sabia que era sobre essa campanha. Eu achava que era só um desafio aleatório de jogar um balde de gelo na cabeça, tá ligado? Nas pesquisas e até contribuíram para a descoberta de um novo gene associado a ela. Ou seja, um meme da internet gerou impacto direto na ciência. Planking. O planking, também conhecido como jogo deitado, nossa, isso eu já não conheço, que isso, da internet que literalmente não fazia o menor sentido e acho que por isso viralizou. A ideia era tirar fotos deitados de bruços, com o corpo completamente rígido, com os braços colados e o rosto virado para baixo, como se fosse uma tábua. A graça meio que não estava só na pose, mas principalmente nos lugares. Quanto mais público, aleatório ou absurdo fosse o local, melhor. Várias pessoas começaram a fazer planking em bancos, carros, prateleiras de supermercado, monumentos e até em situações muito perigosas. Isso virou uma espécie de competição implícita. Você não tinha ouvido falar disso, o planking mais inusitado ganhava mais atenção. O meme se espalhou principalmente pelo Facebook, numa época em que as fotos virais dominavam mais do que os vídeos curtos. Exatamente. Isso é um ponto, cara. É uma época que ainda não existia nem... Pode usar, às vezes vai falar aí o aplicativo, sei lá, de 2011, sei lá, o TikTok, mas assim... sabe, que sempre você fala assim, esses aplicativos são velhos pra caramba. Mas não existia, assim, TikTok, Kawaii, nada... Reels do Instagram, não existia Shorts, tipo assim, essas coisas não existiam ainda, não tinham estourado nessa época, então tipo assim, isso mudou completamente a internet, né, cara, se for pra pensar, né. A prática foi descrita como uma época que não tinha Brain Rot aí, das modas mais bizarras da internet,
justamente porque não tinha um objetivo real além da exposição e do absurdo. Mas tem uma parte muito pesada, isso acabou saindo do controle. Em 2011, um jovem australiano chamado Acton Bale morreu ao cair de uma sacada enquanto tentava fazer planking em um local Com todo extremo. respeito, né, cara? Esse caso Aí com todo respeito ao jovem aí, né, cara? Mas é seleção natural, né, cara? Como é que o cara vai fazer um bagulho desse marcou o lado mais sombrio do fenômeno, mostrando como a busca por atenção meio que ultrapassa os limites perigosos. Pô, que isso, cara? O cara vai fazer um bagulho desse, cara? Lolcats. Eita. Os lolcats é um dos Nossa, formatos meu mais Deus do céu, né, clássicos cara? da cultura da internet, consistindo basicamente em imagens de gatos Sup, bro? acompanhadas por legendas propositalmente escritas de forma errada, criando o estilo próprio conhecido como LOL Speak. Embora esse formato tenha se popularizado na internet a partir dos anos 2000, especialmente em fóruns como o Parece muito 4chan coisa e o do site Facebook de quando eu era criança, né, cara? Junto com os memes clássicos, né? I Can Has Cheeseburger, a ideia de usar gatos como um texto humorístico é muito mais antiga. No século XIX, You o should like a fotógrafo little Harry more. Potter já produzia imagens de gatos Legal. em poses humanas com frases engraçadas, mostrando que esse tipo de humor sempre existiu. A internet só amplificou. O boom dos lolcats aconteceu por volta de 2006 e 2007, quando começaram a circular massivamente online, principalmente em eventos como os Cat Thursdays, onde usuários compartilhavam fotos de gatos todos os sábados. O mais interessante é que os lolcats ajudaram a moldar a linguagem da internet como conhecemos hoje. Eles não eram só imagens engraçadas, eles eram um novo jeito de se comunicar, misturando a imagem, o texto e a ironia em algo rápido de consumir e bem fácil de replicar. Se você olhar com atenção, boa parte dos memes atuais ainda meio que segue essa lógica. O formato evoluiu, mas a base continua Entendo o que quer dizer, a mesma. tipo assim, A imagem, mais o texto, texto, mais uma interpretação criativa. muito mesmo que a gente usa até hoje, né, cara? Isso é realmente interessante, tipo assim, eu tô sei porque eu tô fazendo toda a referência ao futebol hoje, cara, mas sei lá por que tá dando certo, mas tá me lembrando, por exemplo, de uma imagem que é uma espécie de lolcat, mas não é um lolcat porque não é um gato, mas que é muito usado até hoje no meio do futebol, que é aquela lá, cara, do pênalti daquele sapo lá, né, cara? Damas e cavaleiros querem informar que sei lá, que vai pros pênaltis lá. Assim, todo mundo usa esse bagulho até hoje. E é um meme desse tipo, né, cara? Com esse formato, né? Rickroll. O Rickroll é uma das pegadinhas mais clássicas da internet, baseada no videoclipe da música Never Gonna Give You Up, do Rick Astley. A ideia é bem idiota, se for parar pra ver. Pois isso sim é internet anos 2000, né, cara? É assim, é aquela parada que que nem falou, é muito bobinha, né, cara? Dizendo que leva a algo relevante, pode ser um vídeo ou informação, mas ao clicar, a pessoa é redirecionada inesperadamente para o clipe da música. Mas, tipo assim, é literalmente um gemidão, só que sem a maldade do que a internet virou depois, né, cara? Tipo assim, olha isso, cara, pra vocês verem, cara. O gemidão do Zap é uma perversão do Rickroll, né, cara? Já pararam pra pensar nisso, cara? Que loucura, mano. Quando isso acontece, diz-se que a pessoa foi rickrolleada, e o humor está justamente nessa quebra de expectativa. Cara, esse fenômeno começou por volta de 2007 no 4chan, quando usuários começaram a enganar outros com links falsos. Um dos primeiros casos envolvia um suposto trailer do GTA 4, que na verdade levava ao vídeo do Rick Astley. A prática rapidamente se espalhou e virou um dos maiores memes da época. O auge veio em 2008, quando até o próprio YouTube entrou na brincadeira no dia da mentira, redirecionando vários vídeos da página inicial olha para o o YouTube clipe. daquela época, Estima-se que milhões de pessoas tenham sido enganadas. Inclusive, dia 1 de abril tá chegando aí, e durante esse vídeo eu tive uma ideia. Eu já tenho uma ideia pras lives, né, que vai ser a live do dia do Orgulho Woke, né, cara? A gente vai assistir só filmes aí... Só filmes, né, da cultura da lacração, né, cara, por assim dizer, né, cara, vamos assistir, acho que vai ser bem divertido aí, assistir Velma, Barbie e qual que era o outro, mano, e Branca de Neve, né, cara, vou assistir esses filmes, mas além disso, o que eu ia falar pra vocês é que tô pensando numa ideia, cara, pro dia 1 de abril, acho que eu vou dar spoiler pra vocês aqui, cara, tô pensando no dia 1 de abril, cara, no canal,
fazer o dia do vídeo velho, cara. Tô pensando em assistir, por exemplo, que nem eu falei, o Nostalgia Me Inspira, pensei em ver o Minecraft 2016 também, fazer um dia aqui no canal só com vídeo velho, cara. Mas eu não, talvez eu traga mais do que só dois, pra poder ficar mais legal, mas acho que é uma boa ideia, o que vocês acham? Consolidando Rickroll como um fenômeno global. Ah, se bem que eu tinha uma outra ideia também. Não sei, que eu tinha uns vídeos bastante curiosos que eu guardei, tipo o iceberg dos filmes, enfim. O meme não só ficou nos links, Vou ele pensar. evoluiu para o mundo real, com pessoas tocando a música em locais públicos ou interrompendo eventos. O momento mais icônico foi quando o próprio Rick Astley apareceu de surpresa, cantando ao vivo durante a Macy's Thanksgiving Day Parade de 2008, transformando a pegadinha em um grande espetáculo. O mais curioso é que o meme atravessou gerações. Mesmo anos depois ele continua sendo usado, às vezes de forma mais sutil, outras completamente escancaradas. Em 2020, o próprio Rick Astley acabou sendo rickrollado por um fã, mostrando que ninguém está imune. No fim, o Rickroll funciona porque é simples, inesperado e bem engraçado. Mas bem interessante, assim, né, cara? É muito doido como era, novamente, né, cara? Como as coisas eram mais simples nesse tempo, né? Ok. Chegaram até aqui, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, você vai estar me ajudando demais, tá bom? E deixa eu dar uma olhadinha se tá gravando tudo certo, né? É um vídeo bastante longo, né? Não custa nada. Uganda Knuckles. Nossa! Do you know the way? Uganda Knuckles foi um dos memes mais caóticos e surreais da internet em 2018, surgindo dentro do jogo VR Chat. Ele é basicamente uma versão propositalmente deformada do Knuckles, transformada em avatar por um usuário de Uganda, né? Craigzilla. Mas o que fez isso explodir não foi só a aparência bizarra, foi meio que o comportamento coletivo. Grupos de jogadores usando esse avatar começaram a se juntar em enxames, andando juntos, fazendo sons estranhos e repetindo. Eu genuinamente gosto do Uganda Knuckles, cara. Eu acho ele engraçado, eu acho ele bonitinho. Do you know the way? Isso criava uma experiência completamente absurda, quase como um teatro improvisado dentro do jogo. O meme ganhou força com criadores de conteúdo no YouTube e streamers, especialmente nomes como o James Sky, que ajudaram a espalhar esses encontros caóticos para milhões de pessoas fora do VR Chat. De repente, não era só uma piada interna de um jogo, ele virou um fenômeno global. Apesar de parecer só um humor nonsense, o meme também gerou uma grande polêmica. Era isso, era um humor nonsense no final, né, cara? O uso de sotaques estereotipados e referências culturais né, cara? Acabou sendo criticado. Isso aqui, cara, você vê que aí é o começo do fim, né, cara? O sinal dos tempos, isso daí, cara. Pô, os caras querem cancelar o bagulho, né, cara? Porque você tá brincando de sotaque, né, cara? Tipo assim, eu não vejo... É aquela parada, né, cara? Eu não vejo ninguém cancelar alguém porque você faz um sotaque forçado de russo, né? Sei lá, você sabe o que eu estou fazendo. Ou sei lá, você vai fazer um sotaque de Portugal, né, cara? Ora, pois, não sei o que, né, cara? Ninguém... Sei lá, cara, se você cancela alguém por causa disso, acho que você tem um QI negativo, no mínimo, né, cara? E assim, por causa de você imitar certos... São estereótipos, claro que são. Mas por você imitar essas coisas tão bobas, a fala, né, cara? Isso é problemático, né, cara? Não vejo sentido, cara. É demais, né, cara? Assim, novamente, né, cara? Não quero ser Vocês sabem que eu não sou o cara mais conservador aí, né, cara? Eu não quero passar essa vibe pra vocês. Pô, mas isso sim, cara, olha aí, isso é um termo de 2018, né, cara? Isso sim é mimimi, né, cara? Não dá pra negar, cara. Pô, tá louco, né, mano? Por muita gente, e isso fez com que a popularidade caísse relativamente rápido. Diferente de outros memes que evoluíram, o Uganda Knuckles praticamente queimou por excesso. Mesmo assim, ele marcou mas é claro que era um meme com data de validade absurda, virada né? interessante na cultura da internet. Momo Challenge. O Momo Challenge, ou Desafio da Momo, ficou conhecido como um suposto fenômeno da internet que rapidamente se espalhou entre... Outro que eu lembro genuinamente, assim, eu me lembro de estar lá quando esse meme... Eu estava lá, mano. Sociais e os aplicativos de mensagem. A história dizia que uma figura assustadora, representada por uma imagem inspirada nessa escultura curiosa, aparecia em vídeos... mas ninguém sabia que era uma escultura, né? Ou entrava em contato com crianças e adolescentes, incentivando-os a cumprir uma série de tarefas perigosas, que poderiam chegar a atos violentos ou até o suicídio. Apesar da repercussão global,
principalmente a partir de 2018, nunca houve uma confirmação concreta de que o desafio tenha causado danos diretos a alguém. O número de relatos reais sempre foi muito baixo e nenhuma autoridade policial conseguiu comprovar casos ligados diretamente a essa suposta entidade. Ainda assim, o medo ganhou bastante força em 2019, quando alertas começaram a circular nas redes, incluindo um aviso da polícia da Irlanda do Norte e publicações de figuras públicas pedindo atenção ao caso. No Brasil, a situação seguiu o mesmo padrão. Não houve registros oficiais das vítimas, mas o assunto gerou preocupação entre os pais e os responsáveis. Organizações de segurança digital alertaram que o caso se encaixava mais em esquemas de golpes ou coleta de dados do que um desafio real estruturado. Em determinado momento, chegou-se a dizer que a Momo aparecia em vídeos do YouTube Kids, algo que nunca foi provado. Mesmo sem evidências concretas de danos físicos... Não, mas eu não duvidaria, não, sinceramente, né, cara? Com o bagulho de Elsa Gate e tal. As autoridades e escolas ao redor do mundo emitiram alertas preventivos, reforçando a importância da segurança digital. Plataformas como o WhatsApp orientaram usuários a bloquear e denunciar números suspeitos. No fim das contas, o que parecia uma ameaça global se revelou mais como um reflexo do medo da era digital do que um perigo real. Ok, né, cara? 7 Além. Ok, vai. 7 Além é um dos fenômenos e creepypasta mais intrigante da internet brasileira. Sei lá, cara, o bagulho de 7 Além, eu não sei, cara. É um bagulho muito velho mesmo. Mas, sei lá, cara. Ele foi criado pelo Luciano Milici, um publicitário. Nossa, você tá falando que foi criado, logo você não acredita que 7 Além exista, né, meu amigo? Escritor de terror. A história descreve a existência de um suposto universo paralelo, um lugar semelhante ao nosso, mas corrompido, decadente e profundamente inquietante. Tudo começou com um relato atribuído ao próprio Luciano Milici em 94. Segundo ele, durante uma viagem de ônibus em São Paulo, um passageiro teria feito um aviso estranho, que aquele veículo iria para 7 Além. Vou ser sincero, com todo respeito a meus amigos paulistas aí que estão assistindo o vídeo, né, cara? Mas eu acho que você pegar um ônibus em São Paulo, você pode acabar parando em lugares muito mais perigosos do que 7 Além, né, cara? Simples ganha um peso um tanto estranho, como se fosse um vislumbre de algo que não deveria ser acessado. A partir disso, surgiu a curiosidade e, com ela, a busca por outras histórias semelhantes. Anos depois, em 2004, essa ideia encontrou terreno fértil na internet. Luciano Milici criou uma comunidade no Orkut dedicada ao tema, e o que era apenas um relato isolado começou a crescer. Pessoas passaram a compartilhar experiências parecidas. Cara, isso é muito doido. Imagina você cria uma história, uma creepypasta, algo assim pra internet. Você posta fingindo que é uma história real, um ARG, basicamente, né? E daí pessoas começam a publicar histórias como se elas estivessem indo também achando que você estava falando, tipo assim, é muito doido, né, cara? É muito interessante. Vividos, lapsos de realidade, lugares familiares que pareciam errados. Assim, a lenda de 7 Além deixou de ser apenas uma história e se transformou em um fenômeno coletivo, alimentado por múltiplas vozes. Com o tempo, principalmente entre a década de 2010, o conceito se espalhou ainda mais. Vários canais de mistérios, podcasts e fóruns passaram a discutir o tema, reunindo relatos, entrevistas e teorias sobre possíveis acessos a essa dimensão. O projeto evoluiu para algo maior, um universo transmídia com sites, conteúdos organizados e uma curadoria contínua feita pelo próprio criador. Ok, é que sei lá, cara, eu não sei, 7 Além é uma parada que nunca me pegou muito, sabe? Não sei, mano. Lives de NPC. Nossa senhora, isso aí é o pior da era moderna. NPC são um dos fenômenos mais curiosos e particularmente bizarros e também ao mesmo tempo muito lucrativos. Cara, olha o que nosso mano está falando. Que é isso, Vinícius Santos? Pelo amor de Deus, cara. Recente. Claramente, como todos sabem, elas foram popularizadas no TikTok, e esse tipo de transmissão consiste basicamente em criadores de conteúdo que se comportam como personagens aleatórios e robóticos. Na prática, o influenciador entra ao vivo e passa a agir de forma mecânica, quase programada. Fica ali fazendo movimentos limitados, aguardando interações do público. Quando alguém envia um presente virtual, como uma rosa ou um sorvete, o streamer reage sempre do mesmo jeito, com falas prontas e gestos ensaiados, como um personagem travado em um loop. Engraçado, não dá pra negar, isso gerou né, cara? Assim, muito dinheiro na vida real. Como tem gente que gasta dinheiro com essas coisas, né, cara? Assim,
É muito doido, né, cara? Dentro do sistema da plataforma, esses presentes são comprados pelos espectadores e convertidos em Eu recompensas peguei a época errada, né, cara? Devia ter participado dessa época, devia ter feito live de NPC, mano. financeiras para o criador. Ou seja, quanto mais pessoas interagem, mais o streamer ganha. Isso transformou o formato em uma espécie de máquina de engajamento, onde repetição e estímulo imediato meio que mantém o público preso. A origem desse estilo ficou muito associada à Fulana. criadora Pink Doll, que viralizou com suas reações exageradas e frases como yes, 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 sempre repetidas de forma quase hipnótica. A partir daí, o formato explodiu e se espalhou pelo mundo, chegando também ao Brasil. E, particularmente, eu considero essas lives uma das paradas mais sem sentido e bizarras que surgiram na internet. Porque, tipo assim, cara, o que leva uma pessoa a ficar assistindo uma parada dessa e até gastar dinheiro? Eu não consigo entender, cara. Eu consigo entender o cara gastar dinheiro ah, em OnlyFans, cara. Eu consigo entender o cara gastar com isso. Não, o cara tem o desejo. O cara, assim, o cara que faz isso é completamente zero QI. Mas eu consigo entender o baixo QI dele ao fazer isso, entendo? Pô, o cara, ele pelo menos, cara, sei lá, né, cara, pelo menos vai ver algo. Eu pelo menos entendo o que ele tá querendo fazer. Ele tá querendo, né? Vocês entenderam, né? Tá querendo, né? ah, 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 se sentir bem, por assim dizer, né? Agora, cara, o que é isso daí, né? Por que uma pessoa ficou o dia inteiro gastando dinheiro com isso daí, últimos cara? É tempos. demais, né, cara? Vê o único exemplo moderno aí, né, cara, dos últimos tempos aí, olha o que é, né, cara? A internet acabou, né, cara? A teoria da internet morta. São bots só que ficam assistindo. Ok, bora pra última camada, rapaziada. Baleia Azul. Você vê que eu cheguei a pensar nisso durante o vídeo, mano? O desafio da baleia azul surgiu como um dos fenômenos mais sombrios já associados à internet. Ele teria começado na rede social russa VK e rapidamente ganhou notoriedade por supostamente estar ligado a casos de automutilação e suicídio entre adolescentes. O nome vem de uma ideia equivocada, a crença de que baleias encalham nas praias de forma intencional, como se fosse uma espécie de suicídio. Na realidade, Death a baleia azul Stranding. não possui esse comportamento consciente. O encalhe pode ocorrer por diversos fatores ainda estudados, como falhas de navegação e etc. Dentro da narrativa do desafio, existiria uma estrutura organizada entre dois papéis, os chamados curadores e os participantes. Os curadores seriam responsáveis por enviar uma Existia série alguma de coisa desafios mesmo isso daí, diários, mano? que começariam de forma aparentemente inofensiva, mas evoluiriam para tarefas cada vez mais perturbadoras, incluindo automutilação. Segundo relatos, depois, a etapa final Meu seria o Deus. suicídio. O caso ficou ainda mais polêmico quando o nome de Flip Budeikin passou a ser associado à criação desse jogo. Ele teria sido preso na Rússia, alegando motivações distorcidas, afirmando que queria limpar a sociedade. No entanto, assim como outros fenômenos virais desse tipo, muitas informações foram aplicadas sem verificação sólida. Apesar da enorme repercussão e do medo gerado, os especialistas apontam que o desafio da baleia azul mistura casos reais de vulnerabilidade com uma grande onda de pânico moral, boatos e exageros da mídia. Não há um consenso claro sobre a existência de uma estrutura organizada global como foi divulgado. Isso não significa que o perigo era inexistente, mas sim que ele foi distorcido e ampliado. Jovens vulneráveis, já em situação delicada, podem ter sido influenciados por grupos ou indivíduos mal intencionados, mas não necessariamente por um jogo oficial como se espalhou. Eu acho que assim, rolaram casos isolados, por assim dizer, disso, né? Não acho que tinha um grupo gigante que fazia esses desafios, né, e Daisy tal, Brown. né? Daisy Brown foi um jogo Nossa, de não sei o que é realidade isso. Esse eu não alternativa conheço. que se destacou por fugir do terror tradicional e mergulhar em algo muito mais desconfortável, o Ok. psicológico. Foi criado pela artista Julia Dapper e o projeto se desenvolveu entre 2017 e 2018, principalmente Não conheço. através de vídeos no YouTube e postagens no Twitter. A história gira em torno de Daisy, uma jovem que vive isolada com um comportamento estranho, quase infantil, e uma dependência emocional evidente. Mas o que realmente chama a atenção é Alan, uma criatura deformada, perturbadora, que ela que trata isso? como alguém próximo, quase como um irmão. No começo, esse Alan parece apenas bizarro, só que conforme a narrativa avança, ele cresce e muda. Seu comportamento se torna cada vez mais agressivo, manipulador e imprevisível. E é aí que o desconforto começa a pesar.
você não sabe mais se Daisy está cuidando de Alan ou sendo controlada por ele. Muita gente interpreta a história como uma metáfora para relacionamentos abusivos, dependência Ah, emocional e interessante, traumas vai. Um familiares. RGzinho, vai. Alan não seria Não apenas uma conhecia. criatura, mas algo que cresce dentro de alguém, se alimenta da fragilidade e aos poucos assume o controle. E quando a própria criadora revelou que o projeto tinha raízes em experiências pessoais, tudo ficou ainda mais pesado, porque deixou de ser só um jogo de realidade alternativa e passou a ser quase um desabafo disfarçado de horror. Muito interessante, cara. De fato, não conhecia esse caso. Red Rooms. Nossa, mas aí que isso, cara? Ô, louco, As calma lá. chamadas Red Rooms, ou Salas Vermelhas, são uma das lendas mais perturbadoras da internet. A ideia vem de supostos sites escondidos na Dark Web. Caraca, mas será que, pô, podia, pô, perdeu uma oportunidade aí, que eu acho que ele vai falar mais outro ainda, cara. Eu podia ter começado os vídeos com as backgrounds e terminado com Red Room, né, cara? Faria Onde um pessoas paralelo legal, pagariam né? geralmente com criptomoedas para assistir torturas e assassinatos ao vivo. É o tipo de conceito que parece ter saído de um filme, e justamente por isso se espalhou tão rápido. Mas quando você corta o sensacionalismo e olha com frieza, essa história começa a desmoronar. Primeiro, a questão técnica. A maior parte Estranho, né? Não dessas faz muito histórias sentido. envolve transmissões ao vivo de alta qualidade dentro da Deep Web. Só que isso já levanta um problema bem sério. O navegador Tor, que é usado para acessar a Deep Web, ele é naturalmente Não lento duvido que esse tipo de coisa aconteça, gravações aí pra pessoas, mas ao vivo e tal, e sei lá, muito né, cara? instável, projetado para o anonimato, não para streaming em tempo real. Manter uma transmissão contínua com vários espectadores já seria extremamente difícil. Fazer isso de forma profissional, como as lendas descrevem, entra no campo do É, o que improvável. rola com certeza é as pessoas gravarem esse tipo de coisa e enviarem pra outras, né? Mas ao Depois, vivo eu acho o difícil, né? golpe. Grande parte dos supostos acessos às Red Rooms termina da mesma forma. Com Páginas vírus. falsas pedindo pagamento antecipado em criptomoedas. O usuário paga Maluquice, e não né? Tá recebe louco. absolutamente nada. Ou seja, o terror aqui não é o conteúdo, é o prejuízo. Isso não significa que a Dark Web seja um lugar seguro ou inocente. Conteúdos legais existem sim, mas o conceito específico das Red Rooms ao vivo sob demanda funciona muito mais como um mito moderno, alimentado por fóruns, creepypastas e pela curiosidade mórbida das pessoas. Doideira, né, cara? Me lembrou aquele outra coisa de planeta das bonecas. Ih! Caramba, olha aí, acertei! Maneiro, gostei do conceito ó, de ter deixado os dois rooms fechando. Bem, ficamos por aqui. Ok, rapaziada, muito bom vídeo, cara. Curti demais. Espero que vocês tenham gostado de assistir aqui comigo de coração. Deixem nos comentários se vocês conheciam essas trends da internet, essas histórias da internet. Se vocês, qualquer coisa que vocês tiverem pra comentar aí, comentem que eu gostaria muito de ler, tá bom? Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.